Shalom, hoje vou te contar profecias que vão acontecer no ano de 2026 e no final do ano de 2025. Como todo ano, o Senhor me mostra tudo o que vai acontecer no ano seguinte. E eu tenho que dizer o que Deus me fala e tenho que dizer o que o Senhor me mostra. Eu não posso e nem devo me calar, porque é o que o Senhor me mostra e eu tenho que dizer. Tenho que ser sincero, dizendo cada profecia, cada coisa que o Senhor me mostra. Então, apenas preste atenção ao que vou dizer, porque aqui vai se cumprir o que Deus está me dizendo. E outras coisas são para que oremos e não aconteçam. Então quero que você preste muita atenção ao que vou falar da parte de Deus e do Senhor. Primeiramente, ele me mostrava que vai estremecer a nação do Brasil. O Brasil deve buscar Deus. É tempo do Brasil se voltar para o Senhor. É tempo do Brasil se voltar para Cristo. É tempo do Brasil se voltar para Jesus. Porque o pecado desta nação está chegando diante do nariz de Deus por tantas coisas ruins que estão fazendo aqui. Deus quer que esse povo se volte para o Senhor. Deus quer que esse povo se volte para Ele. E é o que menos eles fazem, se voltar para Deus. Brasil, Deus está dando tempo a esta nação para que busque ao Senhor. Deus está dando tempo a esta nação para que se volte para o Senhor. Deus está dando tempo a esta nação para que busque a Jeová. Mas esta nação não quer se voltar para Deus. E por isso, Deus vai continuar castigando e por isso o Senhor vai continuar sacudindo, porque chegou até ele o pecado, o fedor da maldade que há em muitos dos habitantes deste país. Deus está chamando a atenção de vocês e o Senhor falava comigo. Senhores, ele me mostrava. A nação da China viu as ondas altas se levantando, irmão, para acontecer o que parecia ser um forte terremoto, mas também um forte tsunami. E que ele tenha misericórdia desta nação, porque aqui eu vi uma elite, senhores, e vi que aqui, irmão, faziam coisas que não agradavam a Deus. Vi, irmão, o mandatário desta nação planejando coisas que não agradavam a Deus. E fazendo planos, irmão, para prejudicar o mundo inteiro, o planeta inteiro. E vi esse homem, irmão, falando, irmão, com gente de laboratórios, falando com pessoas de capuzes pretos, que obviamente são sectários, e de outras indústrias, não só da indústria de laboratórios e farmacêutica, mas também de outras indústrias. E eu vi esse homem falando, dizendo que é preciso se apressar e dar o próximo passo. Esse homem falava sobre estar à frente em relação ao armamento. Fala-se que eles precisam estar um passo à frente da nação da águia. Você sabe do que eu estou falando? Que eles precisam estar um passo à frente dessa nação. E ele dizia, apressa, apressa. Senhores, o fim dos tempos se aproxima. Deus está chamando essa atenção das pessoas. Deus está chamando a atenção das pessoas para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas se voltem para o Senhor. E Deus me dizia, este é o tempo que eu programei para que as pessoas se voltem para mim, mas as pessoas estão me dando as costas. E eu vi, irmão, como o mundo estava caminhando continuamente para o mal, e vi como o mundo estava, irmão, caminhando continuamente para as perversões, caminhando continuamente para o mal. Senhor, com o pecado vem mortes, senhores, vem ondas de morte, vem dias de escuridão, vem dias difíceis para diferentes nações do mundo. E eu vi, senhores, que Deus falava comigo sobre o Equador e me dizia, você se lembra do Equador? A promessa que fiz? Que se eles se voltarem para mim em um estádio, em uma atividade, a nação inteira. Senhores, seus presidentes de lá, então eu mudarei, então eu operarei, então eu agirei e quebrarei as correntes. E eu vou fazer coisas grandes e fortes, e vou fazer coisas grandes e poderosas. Mas, irmão, as pessoas não querem buscar ou se voltar para Deus. O Equador que se humilha diante do Senhor
E Deus vai deter, senhores, essa onda de assassinatos, essa onda, irmão, de perigosidade que há em suas ruas. Tudo está em suas mãos. Equador, volte-se para Deus e o resto quem vai fazer é o próprio Senhor. Volte-se para Jeová e o resto quem vai fazer é o Senhor. Quem vai fazer é Jesus. Isso é um 11 de setembro para o Equador. Irmão, porque eu vi como as coisas se incentivavam aqui, se intensificavam aqui, irmão. E de novo, irmão, tentavam atacar. Eu pude ver pessoas, irmão, políticos, pessoas que tinham ligação com o governo, assim, irmão, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. República Dominicana. Vou enviar uma mensagem para Tolentino da parte de Deus e que ele ouça essa mensagem. Porque eu vi um ataque contra esse homem. Vi um ataque contra esse homem e parecia que vinha do submundo. Mas não era isso, e sim algo que pude ver no espírito, irmão, que vinha de altos escalões e que Deus me mostrava. Eu vi isso em uma visão. Vi um ataque contra a pessoa desse homem, irmão, no espírito. Vi isso em visão e vi como parecia ser, irmão, que o atacavam e que ele deve ter cuidado, que ele busque a Deus, que ele se refugie no Senhor. Porque, senhores, vi um plano de Satanás contra esse homem e estou falando, irmão, especificamente com o ano de 2026. Que Deus guarde esse homem, que Deus guarde esse homem, e oro a Deus para que o Senhor o proteja e o cubra. Mas eu vi um ataque das trevas contra esse homem. Todo mundo que assiste meus vídeos e que me acompanha há anos sabe que tudo o que Deus me revela se cumpre. Me conhecem como o profeta da América, onde eu coloco o olho e vou colocar a palavra, porque não sou eu, é o Senhor. As profecias que Deus me deu já chegaram a países anglo-saxões, ao Japão e a tantas nações que nem vou mencionar, que estão documentadas aqui. Elas estão datadas no YouTube, em nossos vídeos do YouTube, e você pode ver onde, ano após ano, cada profecia que Deus me dá, irmão, se cumpre. A tal ponto que fui convidado para muitas dessas nações, para a Holanda, França, irmão, Inglaterra, Japão, Turquia, Angola, Quênia, irmão. Estou falando de nações da África, da Ásia, da Europa, sem contar a turnê por mais de 30 estados que fiz nos Estados Unidos. Ou seja, a mensagem de Deus está chegando aos 4 continentes e as pessoas estão ouvindo o que Deus está falando. Deus convida as pessoas a se voltarem para Ele agora. Eu não estou dizendo essas coisas para buscar a atenção de ninguém, não preciso disso. Irmão, é toda hora, irmão. Meus vídeos saem todo dia, irmão. No TikTok, meus vídeos são postados todo dia, estou falando todo dia. Pegam mais de 500 de 1 milhão, mais de 500 mil e 1 milhão por dia, irmão, de visualizações. Tanto faz se sou eu que posto ou se é outra pessoa, porque todo dia, irmão, são dezenas, irmão. Dezenas de contas no TikTok postam meus vídeos e no Facebook também. Ou seja, eu não preciso buscar fama com ninguém, o que estou te dizendo é que todo dia eu sou viral nas diferentes plataformas. A glória e a honra sejam para Deus no TikTok, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Eu não preciso buscar fama com ninguém e tudo isso é orgânico. As pessoas replicam muito meus conteúdos. A glória e Deus, eu não preciso buscar fama com ninguém. Isso é para ninguém dizer que tem que olhar. Você fala isso para buscar audiência, mas não preciso disso. A glória é de Deus. Sou uma audiência ambulante. Eu estou falando para que a pessoa, para quem eu dou a mensagem, fique avisada, porque eu digo o que Deus me diz. E o sangue de ninguém por não ouvir a mensagem vai cair sobre mim. Mas diz que se ouvirem o Atalaia e se avisarem, estarão livres. Então eu estou falando, irmão, para que as pessoas recebam a mensagem, para que as pessoas abracem a mensagem. Há várias pessoas no meu país para quem Deus me enviou com mensagens. E entre eles está também esse homem chamado Aos Foques e chamado Santiago Matias. Assim se chama o programa dele.
E esse homem, Deus lhe enviou um alerta. E hoje vou enfatizar isso. E dizendo a esse homem que o que ele fez, as más decisões que ele tomou, as coisas que ele fez, senhores, também chegaram diante da presença de Deus. Há um tempo, Deus o chamou por meio de mim para que ele se aproxime e busque a Deus. Porque há coisas que ele tem feito que não agradam a Deus, e o evangelho não é uma brincadeira. Não só ele, mas muitos do seu séquito, como o próprio Dr. Natra, que pegam as coisas do Senhor para. Talvez não façam isso com má intenção, mas às vezes o descontrole, irmão, de não saber discernir que as coisas de Deus não são conteúdo, que as coisas de Deus não são para buscar. Viu que as coisas de Deus são sérias e santas, e Deus é 3 vezes santo. E que inconscientemente, muitas vezes, no caso, estou falando aqui do Dr. Natra, e talvez desse homem chamado Santiago Matias, inconscientemente caem em um erro grave, caem em um pecado muito, mas muito castigado e de forma severa por parte de Deus. E é que se toma o nome de Deus em vão. Como levam pessoas para zombar das coisas de Deus em suas plataformas? Quem realmente deseja apoiar o Evangelho na República Dominicana com uma plataforma secular vai emprestar para que o Evangelho seja pregado, para que se dê espaço de forma completa às coisas de Deus. Não faz aquela bagunça, nem fica dançando de forma inadequada, isso ou aquilo. E de repente levam o fulaninho para zombar. Irmão, desde que eu me entendo por gente e me perguntam o que você acha desse cristão, dessa pessoa cristã. Indo todos esses senhores, sem exceção, o que eles fizeram foi zombar e levaram ele para criar polêmica. Não sentou ali uma só pessoa que fosse pregar a palavra de Deus de verdade, mas sim usam isso para criar polêmica. Eles usam isso para zombar, em poucas palavras, para fazer bagunça com eles, senhores, e não convidam pessoas de Deus ali. Irmão, seriam pessoas que sentem de verdade, pessoas que realmente implantam a palavra. Por que, senhores? Porque é como eu digo, foi feita uma bagunça com as coisas do Senhor, foi feita uma grande bagunça aí, senhores. Somente isso. E podem tirar uns 2 ou 3 cristãos que levaram. Que de verdade, que com suas músicas e com a mensagem que deram e falaram da parte de Deus, falaram, representando o Evangelho, sem zombaria e sem nada disso, falaram. Sério? Estou falando com vocês, senhores, exceto 2 ou 3. Estou falando de pregadores, estou falando de pregadores, e isso sim de pregadores. Ouvi histórias de quem cantou no coro, já que não assisto esse programa. O que acha disso? Só zombaria, irmão. Pura piada. Isso é algo muito sério diante de Deus, porque diz a verdade. Por causa de vocês, o Evangelho está sendo blasfemado entre os gentios e Deus. Senhores, vai riscar a linha neste país para que vejam? E eu faço um chamado para esse homem chamado Santiago Matias, para que você que Deus agora, para que se volte para Jeová. Porque eu vi, senhores, vi no Espírito que caía juízo sobre ele e até sobre sua família, sobre uma pessoa que ele ama muito, que para todos nós é quem mais amamos, que é nossa mãe. E o juízo de Deus, irmão, vai cair sobre ele e tocá-la. Porque quando, senhores, quando esses portais são abertos, quando esses juízos são liberados? Irmão, você que está ao lado da pessoa sobre quem Deus vai trazer juízo, também pode acabar sendo atingido. Afirma que não se dirá mais que estes comeram a uva azeda e pagaram com dentes embotados. Que a alma que pecar, essa morrerá, senhores. Mas é assim, senhores. Quando o juízo de Deus cai sobre alguém, caiu sobre Ananias, também caiu sobre Safira. Porque você, aquele que estiver ao lado por aí, irmão, vai levar. Por estar perto do que um abismo chama outro abismo, como diz a palavra de Deus, senhores. Deus me mostrava a minha Colômbia. Colômbia, aguenta só mais um pouco que o teu milagre está a caminho sim, não. Assim como fui o profeta que profetizou o triunfo de Gustavo Petro, seu atual presidente, que levou a nação ao desfalque. Assim como Deus me mostrou antes dele ganhar, ele me disse, ganhará um homem chamado Gustavo Petro e seu governo será assim. Assim será para a maldição da Colômbia. Todo mundo sabe o que está acontecendo na Colômbia, graças aos colombianos.
porque toda vez que vou lá, me recebem de coração aberto. Isso é muito! Eu amo a Colômbia, amo todas as nações, porque todos me tratam de maneira excelente toda vez que vou a uma nação. Na verdade, senhores, Deus cumpre suas promessas com cada um de vocês em relação a mim. E vou lhes dizer algo que aguenta um pouco mais, que o seu milagre está a caminho, o seu milagre está a caminho. Juntamente com o avivamento que Deus vai trazer para esta nação, Deus também vai agir. Uma transição, vai ser uma mudança de marcha, e estou falando em termos políticos e presidenciais. Aguenta só mais um pouco, porque o teu milagre está a caminho, Colômbia. E Deus vai fazer algo aqui, grande e poderoso. Aguenta só mais um pouco, porque o teu milagre está a caminho. A Isaías, prestes a partir daqui, prometo a vocês, olhem bem. E eu vi um homem chamado Ozuna, que Deus está chamando a atenção desse homem. Deus está tocando o coração desse homem para que ele se volte para o Senhor, mas ele está lutando contra o toque de Deus. Que às vezes você teve vontade de largar tudo e ir para o Evangelho e se converter a Cristo, mas há algo que está te segurando? Aquele que ouve e a voz de Deus manda te dizer: Ozuna, que não endureça o seu coração. Ozuna, não endureça o seu coração. Venezuela, está chegando o tempo do milagre. Venezuela, está chegando o tempo do milagre da parte de Deus para você. Venezuela, está chegando o tempo do de repente de Deus. Virá pela mão do Senhor, não do homem. Veja como libertaram aqueles reféns que estavam lá sem que Maduro percebesse, nem Maduro, nem o seu pessoal. E eu disse ao Senhor: senhores, que eu vi militares, que eu vi gente, irmão, chegando aqui, que eu vi viaturas e eles faziam alguma coisa. E essas pessoas, irmão, esses agentes, esses militares norte-americanos, chegaram e resgataram, senhores, chegaram e resgataram vários prisioneiros que estavam na embaixada da Argentina na Venezuela. Isso é tranquilo, porque isso é apenas o começo. Senhores, Argentina, venham de repente da parte de Deus. Argentina, fiquem tranquilos que Deus está agindo. Venezuela, Deus está agindo a um de repente. Venezuela, para você, Deus vai cumprir o que te prometeu no tempo dele. E não por mão de homem, repito, mas sim pela mão poderosa do Senhor. Não é por mão de pessoas, mas sim pela mão de Jesus. É isso, senhores. Por isso eu não falei durante certo tempo sobre a Argentina, porque eu disse: senhores, há um plano que eu não posso ficar dando muitas declarações, porque eu sei que Maduro e seu pessoal assistem meus vídeos. E eu, irmão, as pessoas, irmão, sabem que Deus fala comigo e que o que Deus me fala se cumpre. E eu, irmão, não quero revelar planos. Esse era um deles, irmão. Esse plano onde resgataram Maria Corina e outros presos que estavam na embaixada. Irmão, só te falei porque não posso contar isso para muita gente. Porque então Maduro vê meu vídeo e pode dizer: olha, esse homem é usado por Deus, sabe que algo acontecerá por Deus. Olhem aqui. Eu te digo, irmão, porque da vez que ele apareceu numa igreja dizendo que nos arrependemos, que pedimos perdão pelos nossos pecados, foi porque ele viu um vídeo meu, senhores, com quase 10 milhões de visualizações, e o vídeo chegou até ele e ele usou esse vídeo como se fosse para tentar acalmar o povo. Então tem coisas, irmão, que para a Venezuela, irmão, eu não posso falar porque estaria delatando coisas. E essas são coisas, irmão, muito, mas muito, como eu digo, muito minuciosas e arriscadas. Que Deus já me revelou com todos os detalhes, mas que eu não posso falar. Assim como vocês estão vendo, senhores, só digo para a Argentina, para a Venezuela, que o tempo do milagre está se aproximando. O tempo do milagre está se aproximando para a Venezuela. O tempo do de repente.
onde o faraó vai ter que libertar o povo de Deus que está na Venezuela. Então eu só digo que o povo de Deus da Venezuela deve continuar orando e clamando. Panamá, Deus não terminou com você. Panamá, 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 Deus não terminou com você. Panamá, Deus vai fazer a obra, e para Deus começar a fazer a obra aqui no Panamá, vai ter que começar a ferir muita gente do governo. Vejo gente caindo morta aqui, que são políticos, senhores, porque não cumpriram o que disseram a Deus que iam cumprir. Prepare-se, porque aqui teve gente que fez promessa a Deus e não cumpriu, que pertencem à política, que pertencem, irmão, ao governo. Também gente que pertence ao governo. Eu te pergunto, prepare-se, porque Deus vai fazer algo aqui no Panamá. No Panamá, Deus vai começar uma onda de avivamento, mas é necessário que este povo volte para Deus. México, Deus vai estremecer o México. Eu vejo como o México treme como um bêbado. Você vai dançar como um bêbado descontrolado. México, prepare-se. Vejo água, também muita água. Vejo inundações fortes. Vejo pessoas que desaparecem nessas inundações. Vejo pessoas que perdem o que com tanto esforço haviam comprado. Vejo ruas, irmão. Vejo Cancún. Vejo Veracruz. Ai. Tampico, vejo água, senhores. Vejo Deus. Esta nação vai estremecer muito forte por causa da idolatria, irmão, e feitiçaria. No México há muita gente de Deus, mas também, irmão, vi muitos bruxos, vi muita idolatria e vi muita criminalidade. Pelo crime que chegou diante da presença de Deus, diante do nariz de Deus, vocês precisam se voltar para Deus. Vocês precisam se voltar para o Senhor. Nicarágua, vocês têm orado a Deus desesperadamente e eu vou responder. Vocês têm orado a Deus e eu vou responder. Nicarágua, eu vejo uma resposta de Deus para vocês. Eu vejo uma resposta de Deus para vocês. Há gigantes que vão começar a cair, há boas notícias. Nicarágua, Deus está me falando sobre gigantes, irmão. Estou falando em termos políticos nesta nação. Vocês têm orado para que Deus tire esse jugo que vocês vêm carregando há muitos anos. Não estou dizendo que tudo isso vai acabar no ano de 2026, mas há começos. Vejo gigantes começando a cair aqui. Vejo gigantes começando a cair aqui. Eu vi um atentado da elite contra um presidente. A elite vai querer matar um presidente e é preciso continuar orando. Senhores, orem pelos presidentes do seu país. Orem pelos presidentes do seu país. Orem pelos presidentes da sua nação. Orem pelos presidentes do seu país. Senhores, orem pelas crianças, senhores. Orem pelos pequenos. Porque Deus me mostrou ataques fortes contra a igreja, senhores. Eu disse isso há um tempo e volto a repetir, porque Deus me disse, fale isso, pois agora vai se intensificar. Vi ataques fortes, irmão, e tudo vinha do Vaticano, irmão. Tudo isso eu disse há um ano atrás, que na agenda da elite estavam as crianças e a igreja. E Deus me disse, volte a orar de novo. Por isso, lembre ao povo que tem que orar pelas crianças, que tem que orar pelos pequenos. Lembre ao povo que tem que orar pela igreja. Porque vem ataques fortes, senhores, vão começar a cercar. Vejo leis, senhores, ouçam isso, leis, ou seja, leis silenciosas contra a igreja de Cristo. Senhores, eu vi isso no mundo espiritual. E quem eu vi aqui, irmão, ouça bem, foi o próprio diabo. Eu vi Satanás aqui. Irmão, vi também, sabe quem? Irmão, vi o Papa, senhores, nessa reunião. Fui levado aqui e os vi, irmão, com listas na mão. E eles escreviam, muitos senhores de capuz preto reunidos, como em um pentagrama, escreviam sem parar. Há mistérios no Vaticano que você nem imagina. E eu os vi
coisa que não me foi permitido contar para você aqui agora, porque eu digo o que Deus me diz e falo o que Deus me falou. Enquanto a igreja está dormindo, enquanto a igreja está atacando uns aos outros, enquanto a igreja está se despedaçando uns aos outros, sabe de uma coisa, irmão? O mundo das trevas está reunindo seus servos para que eles façam o que têm que fazer. Senhores, precisamos acertar nossas contas com Deus. Igreja de Cristo, a igreja está dando as costas ao Senhor. E o inimigo, irmão, está ganhando território. Igreja de Cristo, fique atenta, é preciso acertar as contas com Deus. Dias sombrios e difíceis virão sobre a terra. Dias difíceis virão sobre as nações. Os Estados Unidos começaram a fechar vários bancos. Senhores, eu vi bancos, senhores, começando a fechar. Eu vi bancos, irmão, começando a falir. Dias difíceis virão, ao contrário do esperado. Obrigado. Senhores, dias difíceis estão por vir. Dias adversos estão por vir. E vejo que cada nação começa, cada nação que é potência, que é forte, que é potência nuclear, começa, irmão, começa a tomar seu lado, senhores, se preparando para o que vem e começam a implementar estratégias. Algumas começam, irmão, começam a fazer mais armamentos de guerra, mais mísseis, outras começam, senhores, a fabricar tecnologia de ponta. Enquanto estou falando, irmão, em relação a armamento de guerra, cada um, irmão, começa a se juntar ao seu grupo e ao seu lado, porque dias sombrios estão por vir. Senhores, você se lembra que no ano passado eu disse que vi duas nações do Oriente Médio novas se envolverem em uma guerra? E vem este ano a Índia e o Paquistão se atacando simultaneamente, irmão, lançando mísseis. É preciso orar pelas nações, é preciso orar, senhores. República Dominicana, avisando sobre um plano que estavam planejando no Haiti, já alertou o presidente. Senhores, deste ano de 2020, 2021, eu fiz esse vídeo dizendo que Deus falou comigo, que tivessem cuidado, que havia um plano, senhores. E só depois que isso vazou para a imprensa é que vocês começaram a acreditar. Agora vocês estão prestando atenção? Quando o profeta já tinha avisado isso desde 2020, dizendo que Deus me mostrou um plano na fronteira, irmão, de pessoas para passar para cá, armados, de haitianos. Reforcem a fronteira, República Dominicana, reforcem a fronteira. Eliseu tinha algo especial. E era que Eliseu via todos os planos da Síria. Quando a Síria queria atacar Israel, Deus os revelava para ele. Olha, eles vêm por aqui, vão fazer isso e vêm por tal direção, por tal lugar. República Dominicana, reforcem a fronteira, por favor, a fronteira de Eliapinha e a fronteira de Dajabon. Vocês vão lembrar do que digo? As pessoas só acreditam depois que algo acontece e o dominicano só fecha o buraco após alguém cair nele. Eu não sei por que na Dominicana são assim, só depois que as coisas acontecem é que dizem: sim, isso foi o que fulano disse. Uau, isso foi o que o profeta disse. Por que esperar as coisas acontecerem? Por que não oram? Para que Deus tenha misericórdia? Por que não escutam antes? Não preciso provar nada, já fui provado. São mais de 300 profecias mundiais, senhores. E para a República Dominicana, dezenas de profecias com lugar e com dia. Inclusive já demos. Eu não tenho nada para provar. Eu não me importo com quem acredita ou não. Senhores, que Deus abençoe esse povo que acredita. Que Deus abençoe esse povo que ora por mim na República Dominicana, que realmente acredita. Que Deus os abençoe. Deus vai abençoá-los grandemente, pois acreditam em seu profeta e serão prosperados. Não me importo com quem não acredita ou precisa ver, isso não me interessa. E eu já fui provado, não preciso provar mais nada.
Agora, se você não acredita no que eu estou dizendo, anote isso. Eu não estou dizendo que vão entrar, eu estou dizendo que reforcem a fronteira, porque isso Deus já tinha me mostrado anos atrás. Tem gente que distorce o que Deus me fala. Esses perseguidores querem parecer sábios em sua própria opinião. Agora bem, estou dizendo que reforcem a fronteira de novo e falei para as duas fronteiras que precisam reforçar. Porque há planos, senhores, de pessoas armadas para entrar no território dominicano. Que Deus tenha misericórdia. Não falo de um ou dois senhores, mas de grupos. Estou falando de grupos e não estou dizendo que vão entrar, é que estão fazendo planos. Eu oro a Deus para que Ele impeça isso. Mas que lamentável, irmão, que tem gente que prefere esperar e ver as coisas acontecerem. Vamos ver se sou profeta ou não, senhores. Se Deus me mostra algo, isso acontece, exceto se as pessoas orarem para que Deus impeça. Isso já foi comprovado. Estão aí os vídeos, porque você pode pensar isso de uma pessoa qualquer, tipo João Ninguém. Mas de nós, que temos anos profetizando e as coisas se cumprindo com anos, com tempo, com direção, com lugar. Isso não é para nós, senhores, isso não é para nós. Texas. Veja um jovem entrando em um lugar que parece ser uma escola e começando um tiroteio. Deus tenha misericórdia. Deus tenha piedade. Vamos orar por Henrique Iglesias, senhores, porque o que Deus me mostrou em 2022 para 2023 se cumpriu. O que foi? Deus me disse: vejo Henrique Iglesias ser vítima de uma doença que vai feri-lo, vai deixá-lo de cama. Grave, senhora, até hoje, isso Deus me revelou em 2022 e disse que ia acontecer em 2023. Assim mesmo aconteceu, irmão. Ainda me lembro da data em abril de 2023. Henrique Iglesias foi vítima de uma pneumonia, da qual até hoje não conseguiu se recuperar. Senhores, ele descuidou da carreira porque isso foi algo sério e ainda se fala que ele caiu. Grave, senhora, à beira da morte. Oremos por ele, que Deus tenha misericórdia. Sei que ele ouviu a mensagem, mas não se voltou para Deus. A mensagem foi a seguinte: caso alguém queira repassar, e vou ver se deixo o link do vídeo dessa profecia. Senhores, isso foi no ano de 2022. Isso está aqui no canal, e onde Deus disse a esse homem que se ele não buscasse a Deus, se ele não se voltasse para Deus, ele iria cair, grave, mas muito grave, em uma cama. E até hoje ele não conseguiu se levantar. Henrique Iglesias, volte-se para Deus, porque só Deus pode te curar. Só o Senhor pode te levantar dessa cama. Henrique Iglesias. Deus está chamando um cantor do meu país chamado Héctor Acosta para que busque ao Senhor, para que se entregue a Jeová de todo o coração, que se entregue a Jeová de todo o coração. Porque há dias de provações que vão te visitar, Héctor Acosta, há dias de provações difíceis que vão te visitar. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres é uma mulher que tem o cabelo branco, ela usa curto como um homem, ela deixa assim. E é uma mulher que pertence à elite, mas não à elite, e sim ela é um tentáculo da elite. Para representar sua agenda, ela é simplesmente uma marionete da elite para representar sua agenda. Acho que surgirão revelações sobre essa mulher. Que ela retorne para Deus, pois ele faz a mensagem chegar até ela. Essas mensagens serão traduzidas para o inglês no nosso canal do YouTube, Profeta de Una Inassi, isso, Iranbai e La Rosa, e alcançarão muitas pessoas anglo-saxônicas. Volte-se para Deus, mulher. Ela se chama Ellen DeGeneres. O nome dela se escreve Ellen DeGeneres. Que Deus se arrependa, porque essa mulher está fazendo coisas ocultas, coisas que vão vir à tona. Se eu sou profeta de Deus, você tem que se voltar para Deus, mulher. Se eu sou profeta de Deus, coisas ocultas vão aparecer, coisas muito ocultas.
Gente, prepare-se. JC, prepare-se, JC, senhores. Existe uma elite que muita gente... Na verdade, isso mostra que não podemos ignorar os ataques de Satanás. E eu tenho que falar o que Deus me diz, eu tenho que revelar o que está oculto. Porque Pusdari caiu por coisas que vocês e eu sabemos. Mas, e essas pessoas que até hoje a elite, irmão, está protegendo? Deus também me mostrou que fazem coisas difíceis. O que acontece é que tem coisas que eu não posso ser muito direto por aqui, senhores. Mas em cada profecia que dermos, senhores, na miniatura eu vou colocar mensagens para que quem tiver entendimento, disse Jesus, entenda. Quem ler, entenda. Quem estiver vendo, veja até mesmo na miniatura. Eu vou colocar mensagens, senhores, para que você saiba do que eu estou falando, porque tem coisas que Deus não me permite dizer por aqui, senhores, porque são coisas muito fortes e eu poderia me meter em problemas se eu dissesse aqui de forma direta. Mas foi permitido que eu acabei de mencionar JC e o agente do general? Voltem-se para Deus, porque vão sair coisas sobre vocês, escândalos muito fortes. Coisas muito fortes. Obrigado. Senhores, as pessoas estão dando as costas para Deus. Igreja de Cristo, é tempo de buscar ao Senhor. A vinda do Senhor está às portas. A vinda de Cristo está às portas. Dias difíceis estão chegando. Igreja do Senhor, é tempo de buscar a Jeová. Agora, mais do que nunca, agora. Mais do que nunca. Vi como um artista urbano perdia a vida. Senhores, a Deus. E vi que isso ia repercutir em muitos lugares. Isso ia repercutir em muitos telejornais. Que Deus tenha misericórdia, senhores. Ele está chamando as pessoas. Deus está chamando as pessoas para que o busquem. A Bad Bunny, Deus está fazendo um chamado da parte do Senhor. Deus está fazendo um chamado para esse homem, para que ele se volte para Jeová, para que se volte para Cristo, para que busque ao Senhor. Esse homem que se deixou ser usado pela elite e que inconscientemente, por amor ao dinheiro, abraçou agendas que iam contra Deus. Você sabe que esse vazio que está no seu coração só pode ser preenchido pelo Senhor. Bad Bunny. Deus está te chamando. O Senhor quer que você volte para Ele. O Senhor quer que você retorne a Ele. Obrigado, Senhor Jesus. Deus abençoe cada pessoa que está entrando. Dê um like e compartilhe isso em suas diferentes plataformas. Siga-me no Facebook para oração como Profeta Dione de la Rosa. No Instagram, Profeta Dione de la Rosa. E aqui se inscreva no TikTok, Profeta Dione de la Rosa. Também, se te inscreverem, são contas falsas. Denuncie e bloqueie. Nossas contas originais não têm orfanato nem pedem dinheiro. Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom Ubrahá.